Esquema de segurança para a posse do presidente eleito Lula será revisto depois de um homem ser preso em Brasília com um arsenal de armas e bombas. O criminoso é apoiador do presidente Jair Bolsonaro e pretendia criar um caos no país. Temos informações ao vivo agora da capital federal, chegando com a Thalita Almeida. Thalita. Bom dia, pessoal. Exatamente, olhares atentos aqui na capital federal. E como vocês disseram aí no início do jornal, o clima aqui bem tenso, né? A gente teve esse caso do sábado, eu vou detalhar ele daqui a pouquinho, inclusive com a fala aí do delegado, né? As investigações a partir do que aconteceu, que acabou assustando muita gente aqui na capital federal. E como você disse também, reforçando e modificando o esquema de segurança do presidente eleito Lula. Por quê? A gente teve, após esse caso que aconteceu no fim de semana, manifestações do atual ministro da Justiça, do futuro ministro da Justiça também, Flávio Dino, inclusive com uma publicação no Twitter dizendo o seguinte: a posse do presidente Lula, vou pegar aqui na íntegra, ocorrerá em paz. Ele disse: todos os procedimentos serão reavaliados visando o fortalecimento da segurança e o combate aos terroristas e arruaceiros também será intensificado. Ele finaliza dizendo que a democracia venceu e vencerá. Não só, né, o futuro ministro, como também o ministro da Justiça, Anderson Torres, se manifestou também aí pelas redes sociais, dizendo que os casos serão investigados, os olhares estão atentos, inclusive desde aquela manifestação que tivemos aqui na capital, com ônibus, carros destruídos, e o que aconteceu no fim de semana, no sábado, foi a prisão de mais uma pessoa, né, desse homem que você citou bem aí, apoiador do presidente Jair Bolsonaro. A ocorrência aponta que esse artefato que ele utilizava próximo ao aeroporto aqui de Brasília, inclusive atrapalhando aí, né, a movimentação, porque uma das pistas principais que faz a ligação aí da área central com o aeroporto teve que ser bloqueada após a operação da polícia. Esse artefato estava em um caminhão carregado com combustível, só para a gente recapitular, e após a operação da Polícia Militar, essa operação antibomba, foi detonado. Ainda segundo a Polícia Civil, o homem é um empresário de 54 anos do Pará que veio para Brasília para participar das manifestações em apoio ao presidente, e depois de detido, ele ainda confessou o seguinte, que ele estava planejando esse atentado para o dia da posse, né, do presidente eleito Lula. A gente tem a fala aqui do delegado-geral da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, Robson Cândido, detalhando aí que, além desse artefato encontrado nesse ônibus, nesse caminhão, perdão, outros explosivos foram encontrados também durante a operação. Outras 5 munições explosivas daquele mesmo modelo que foi detonado hoje pela manhã. É caseiro, então? Não, aquilo é uma emulsão, né, detonante, aquilo é usado em garimpos, pedreiras. Ali ela está na fase de ser preparada, que tem que ter o gatilho, que é outras questões que eles fazem um anexo nela, né, insere e faz a detonação. Bom, o delegado explicou o seguinte, que esse homem, ele tinha o registro como colecionador, atirador e caçador, ele tem o CAC, né, mas o documento estava em situação irregular. Outras pessoas vão ser investigadas, inclusive aquelas pessoas que a polícia disse que já estava observando desde aquela manifestação que terminou com essa confusão aqui no centro de Brasília. Até o momento daquela primeira manifestação, ninguém foi preso ainda, né, mas esse homem continua detido e, claro, todos os olhares das autoridades voltados para essa questão da segurança, essa semana que promete ser uma semana mais tensa, né, já que estamos perto aí do dia 1º, e a gente vai acompanhar todos os detalhes daqui. Thalita, para quem está nos acompanhando na live, eu acho que tem o mesmo susto que eu levei, né? Eu não sou nada especialista, não entendo absolutamente nada de arma, então não vou ter a capacidade de escrever aqui, mas são 3 armas de grosso calibre, 3 armas enormes aqui, 4 pistolas, soco inglês, munição. Tudo isso foi pego com essa mesma pessoa? Exatamente. A polícia o que fez? Depois de prender aí, né, nessa operação ali perto do aeroporto, a polícia foi até a casa dele, no sudoeste. É uma região bem próxima aqui ao centro de Brasília, né, bem pertinho, inclusive, aqui dos estúdios da Band News FM, e na casa dele foram encontrados aí esses outros artefatos. Como você disse, também não sou nenhuma especialista, mas o vídeo chama atenção, porque a polícia, né, gravando ali, tem muita coisa, né, ele realmente estava preparado para
um atentado, como está sendo chamado aí, né, pelas próprias autoridades de segurança, ele tinha um arsenal grande, era uma coisa que, de acordo com as investigações, já estava sendo planejada há algum tempo, e aí o que a polícia investiga agora é a participação de outras pessoas, né, como ele tinha esse arsenal reforçado, né, pode ser que outras pessoas também tenham participado para aquisição, né, de outras armas de forte calibre, além das que ele já tinha como colecionador. Thalita Almeida trazendo as informações de Brasília pra gente. Obrigada, Thalita, linha aberta para você. Agora, o Coutinho, algumas observações sobre essa questão. Desde outubro, quando isso começou, quer dizer, novembro, quando isso começou, né, essas pessoas em frente a quartéis, pessoas fazendo bloqueio de via, fazendo arruaça em rodovia, era uma coisa que a gente pontuava aqui no Jornal da Band News FM, que essas pessoas cometiam um crime, porque, número 1, o que elas estão pedindo é algo inconstitucional e está previsto que é crime, né? Elas querem uma intervenção militar, elas querem atentar contra a nossa democracia. Ele, inclusive, em depoimento, confessou isso. Ele disse, eu queria provocar o caos para gerar uma intervenção. Deixa eu até pegar aqui que eu tenho as aspas dele no depoimento. O que ele disse em depoimento, eu pretendia dar início ao caos para alcançar a decretação do estado de sítio no país. Estado de sítio é quando a gente tem restrição aos direitos, né, e restrição de atuação dos poderes legislativo e judiciário. Ou seja, ele queria algo criminoso. Ele planejou isso junto com as pessoas que estão ali em frente às Forças Armadas em Brasília. Como estão ainda em frente às Forças Armadas em vários locais do país. Por exemplo, aqui na capital paulista, fica numa rua que de um lado tem o Exército e do outro a Assembleia Legislativa de São Paulo. Esta rua ela está há 2 meses interditada. Essas pessoas botaram barracas, banheiro químico, botaram cavalete e a rua está interditada na Assembleia Legislativa e o Exército. Tá? Ninguém pode passar nessa rua. É uma rua que carros passariam para ir ao Círculo Militar, passariam para ir a um parque que tem ali, passariam para ir a uma escola municipal que tem nessa rua, passariam para ir a prédios de pessoas, né, residenciais que tem ali, passariam para ir a restaurantes e comércios que tem nessa rua. As pessoas não podem passar. Está fechada. 2 meses essa rua. Esse acampamento emporcalhando a rua, porque as pessoas comem ali, tem banheiro químico, tem barraca, tem... Eles estão ali há 2 meses fechando a rua, impedindo o direito de ir e vir das pessoas, porque os carros não podem entrar ali. O carro não pode dobrar, é uma rua que passaria carro, não pode passar. E pedindo algo ilegal, criminoso. E aí o que nós pontuávamos, nós não, qualquer pessoa sensata dizia, o que eles estão pedindo é ilegal. Isso precisa ser contido no início, antes que se espalhe e que vire um crime maior. Acabamos de ver um crime maior, uma tentativa de um atentado terrorista que poderia ter acabado com algo muito sério. Essa pessoa botou uma bomba num caminhão próximo ao aeroporto de Brasília. Se isso não tivesse sido descoberto, isso poderia ter provocado, no final de ano, me parece movimento que em aeroportos. Tentou ativar e teria falhado. Exato. Movimento em aeroporto, próximo de um caminhão de combustível. Imagina o estrago que isso teria provocado em Brasília. Mesmo as pessoas que atiraram fogo a um ônibus tentaram derrubar esse ônibus em chamas de um viaduto em Brasília. Essas mesmas pessoas. E o Estado está complacente com essas pessoas. O Estado está silencioso e complacente com essas pessoas. O que a gente está esperando? Se fossem mães aqui em São Paulo, vou dar um exemplo, nessa rua tem uma escola municipal. Por exemplo, se nessa escola municipal as mães não conseguissem vagas e ficassem ali 2 meses acampadas, será que elas poderiam ficar 2 meses bloqueando uma rua, essas mães? Não, elas teriam que ir para um mutirão da defesa, da Defensoria Pública de São Paulo, para entrar com uma ação judicial para tentar uma vaga na escola. Elas não poderiam ficar acampadas ali, impedindo o ir e vir das pessoas. Veja, você está comparando mães que estão buscando o direito de o filho dela estudar. É assim, eu tô tentando comparar até com uma coisa que a gente sempre fala assim, se fossem professores, se fosse o MST, né? Eu não quero botar nessas esferas. Tô dando um exemplo, se fossem mães pedindo vaga para um filho, uma escola municipal. Elas poderiam ficar bloqueando por 2 meses uma rua na capital paulista, movimentada perto da Paulista, perto do Ibirapuera. Não poderiam. Né? Se fossem mães que não conseguem vaga e colocam uma bomba perto, o que a gente faria com as pessoas? São terroristas, a gente iria prender essas pessoas.
Agora a polícia prendeu. Tá tentando descobrir. Mas o jornal o Globo fez uma denúncia seríssima no meio desse ano que eu não sei por que não repercutiu. Este governo, que ainda está em curso, porque nós não estamos no novo governo, facilitou a distribuição, acesso a armas de colecionadores no país, e a gente viu ali armas de uso restrito com esse homem. Né? De uso restrito. Como assim? Ele estava com um porte de armas que não era mais regular. Como que essa pessoa conseguiu? De que maneira? Então, assim, ou a gente pune da maneira que a lei prevê, ou a gente realmente pode ter um caos. A gente tem uma posse aqui, né, que está agendada. É muito sério o que está acontecendo. É muito sério. E o Estado está sendo complacente, pelo menos até aqui. Ou a gente vai punir, ou a gente pode ter consequências muito mais graves. Muito mais graves. Porque quase tivemos.